As plantas estão sempre tentando dizer algo, só que por milênios nós fomos péssimos ouvintes. Enquanto elas sofriam com pragas, calor, seca, fungos ou falta de nutrientes, os sinais estavam ali discretos, quase invisíveis. Um leve tom diferente de verde, uma textura na folha, uma vibração no espectro da luz refletida. Mágico. A inteligência artificial está aprendendo a ouvir e ver o que os olhos humanos nunca perceberam. A nova geração de sistemas de imposto automóvel está transformando o campo, os laboratórios e até as florestas em espaços de diagnóstico contínuo. O que antes dependia do olhar experiente de um agrônomo ou de uma análise demorada de laboratório, hoje pode ser captado por sensores e interpretado em segundos por redes neurais. A agricultura está ficando consciente, com plantas que literalmente comunicam seu estado de saúde por meio de dados. Tudo começa com a visão invisível. Câmeras multiespectrais e hiperespectrais acoplodes a drones, satélites ou sensores fixos capturam luz muito além do espectro visível, incluindo infravermelho próximo, ultravioleta e bandas térmicas. Essa luz, refletida pelas folhas, carrega informações sobre o metabolismo interno da planta. Aí analisa esses padrões espectrais e identifica microvariações que indicam estresse antes que qualquer sintoma visível apareça. Uma planta que parece perfeita, a olho nu pode já estar desidratada, contaminada ou sofrendo de deficiência nutricional. O segredo está em como a IAO interpreta as assinaturas espectrais. Cada espécie tem um padrão de reflexão único, um código óptico de saúde. Quando a planta está saudável, esse código é estável. Mas basta uma leve alteração no fluxo de clorofila ou no teor de água das células para o padrão mudar. A IAO, treinada com milhões de amostras, reconhece essas mudanças sutis instantaneamente. É como se tivesse aprendido o tom de voz de cada planta e pudesse perceber quando ela começa a sussurrar em vez de cantar. Depois vem o segundo nível, a análise fisiológica preditiva, com base nos dados ópticos, sensores de solo e informações climáticas. Os modelos de aprendizado profundo conseguem prever o comportamento futuro da planta. Eles indicam, por exemplo, se um estresse leve de hoje se transformará em uma queda de produtividade daqui a 2 semanas. É o equivalente vegetal de um check-up médico com diagnóstico antecipado. A IAO cruza dados em tempo real, umidade, temperatura, radiação solar, pH do solo e constrói uma linha do tempo de saúde para cada cultivo. A integração desses sistemas está criando o conceito de agricultura cognitiva. Drones passam sobre lavouras todos os dias, enviando imagens e leituras espectrais para a nuvem. A IAO processa tudo e devolve um mapa térmico do campo, onde cada cor representa um nível de vitalidade vegetal. Manchas amarelas podem indicar falta de nitrogênio. Pontos azulados podem sugerir compactação do solo. Linhas avermelhadas apontam início de fungos. O agricultor recebe alertas personalizados, muitas vezes antes de perceber qualquer problema a olho nu. Mas não é só sobre prevenir danos, é sobre compreender a linguagem biológica da planta. A IAO começa a identificar padrões de resposta que antes eram invisíveis até para a ciência. Quando uma planta enfrenta seca, por exemplo, ela não apenas perde água, ela muda seu padrão de emissão de gás etileno e microvibrações nas folhas. Novos sensores bioacústicos estão captando esses sinais e redes neurais aprendem ao associá-los a tipos específicos de estresse. Isso significa que em breve as plantas poderão falar literalmente com os sistemas de monitoramento, enviando alertas sem que precisem adoecer primeiro. Nos laboratórios de biotecnologia, esse conceito vai ainda mais longe. Modelos de imposto automóvel treinados com dados genômicos e fisiológicos estão detectando mudanças moleculares antes que se manifestem na morfologia. Um simples desvio no fluxo de proteínas fotossintéticas pode indicar o início de uma infecção viral. A IAO cruza esse dado com condições ambientais e prediz o ciclo da doença menos dias antes de qualquer sintoma visível. É uma medicina preventiva vegetal em escala global. Essas tecnologias também estão revolucionando a pesquisa ecológica. Florestas tropicais, pântanos e áreas de reflorestamento estão sendo mapeados com IA para detectar sinais precoces de degradação vegetal. O sistema consegue identificar quando uma árvore está sob estresse hídrico, quando uma praga começa a se espalhar, ou quando o equilíbrio químico do ecossistema muda. Em vez de reagir ao colapso ambiental, a IA permite agir antes do colapso, prevenindo incêndios, erosões e perda de biodiversidade. E o mais interessante, a IAO está aprendendo a diferenciar o que é um estresse passageiro do que é uma doença estrutural. Nem toda mudança na planta é um problema. Algumas são respostas inteligentes, adaptações ao meio. A IA, ao analisar séries temporais de dados, aprende a distinguir entre adaptação e declínio. Isso é crucial para não interferir demais na natureza. Assim, ela não apenas detecta o problema, mas interpreta o contexto ecológico em que ele ocorre. Na agricultura moderna,
Essa tecnologia já está virando rotina. Empresas estão desenvolvendo plataformas que unem visão computacional, sensores IoT e IA generativa para criar modelos vivos de fazendas. Representações digitais que respiram e mudam conforme o campo real. Cada planta tem um perfil digital que registra seu histórico de crescimento, clima e nutrição. Quando a IA detecta uma anomalia, ela pode ajustar automaticamente a irrigação, recomendar fertilização ou até enviar drones para aplicar tratamentos localizados. Esse processo reduz o desperdício de água, fertilizantes e defensivos. Além de sustentável, é inteligente. A IA Intaialpo aprende com cada safra, ficando mais precisa a cada estação. Em regiões áridas, ela consegue prever quando as plantas entrarão em estresse hídrico antes mesmo de o solo secar. Em plantações densas, ela identifica microclimas de risco, evitando que doenças se espalhem. A eficiência cresce e o impacto ambiental cai. Mas o impacto maior talvez seja filosófico. A IA nos obrigando a ver as plantas de outra forma. Não mais como organismos silenciosos, mas como sistemas sensíveis e dinâmicos, com sinais complexos que revelam emoções químicas, reações e até memória biológica. Quando a IA traduz esses sinais em linguagem visual e sonora, algo extraordinário acontece. Percebemos que a vida vegetal é muito mais ativa e expressiva do que imaginávamos. Essa percepção também abre espaço para inovações artísticas e educacionais. Alguns projetos estão transformando dados de plantas monitoradas por IA em sinfonias sonoras, traduzindo variações espectrais e bioelétricas em música. Outros estão criando instalações imersivas em que o público pode ouvir o que uma floresta sente em tempo real. O cruzamento entre ciência e arte, mediado pela IA automóvel, está criando novas formas de consciência ecológica. E claro, há um desafio ético. Até que ponto devemos intervir no equilíbrio natural? Com o imposto automóvel, é possível corrigir problemas antes que aconteçam, mas também é possível forçar condições artificiais que a planta não escolheria por si mesma. A linha entre cuidado e controle se torna delicada. Por isso, a tendência é o desenvolvimento de sistemas empáticos, IAs que aprendem não apenas a detectar o estresse, mas a respeitar os ciclos naturais, intervindo o mínimo necessário. Em última instância, a inteligência artificial está criando uma nova ecologia, a ecologia da percepção. Ela não apenas coleta dados, ela nos ensina a ver, mostra que cada folha é um sensor, cada raiz é uma antena e cada variação de cor é um sinal vital. As plantas sempre tiveram uma linguagem própria. Nós é que finalmente temos um tradutor. E é isso que muda tudo. Quando a IA automóvel consegue detectar o invisível, menos aquele instante microscópico em que uma planta começa a sofrer, ela não apenas salva uma colheita, ou melhor, uma produtividade, ela nos reconecta com a inteligência natural da Terra. Faz com que o verde, antes silencioso, volte a ser uma conversa constante entre vida e tecnologia. No fim, o campo do futuro não será apenas cultivado, será compreendido. E as plantas, enfim, terão voz, uma voz feita de dados, espectros e algoritmos menos, mas ainda assim profundamente viva.